Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana do Tudo Sobre Linhas e hoje venho-vos falar aqui de um livrinho que tem sido muito falado aqui pelo BookTube para os amantes de romance histórico, de uma novidade da cultura e também de uma autora portuguesa. Eu estou-vos aqui a falar da Prisioneira do Tempo, Patrícia Madeira, e antes de mais gostaria muito de agradecer à autora e também à editora por me ter facultado este livrinho. Livrinho, como quem diz. Mas pronto, pormenores à parte. Então, falando aqui um bocadinho da história, eu não posso falar muito detalhadamente sobre esta história, mas assim, muito resumidamente, nós, em primeiro lugar, vamos conhecer a Manuela nos dias de hoje. E então algo vai acontecer na vida dela e ela vai ser transportada até 1813 e vai acordar, digamos assim, no Brasil. Ela estava em Portugal e vai acordar no Brasil, assim aqui é, nomeadamente em Recife. Então, nós vamos conhecer uma Manuela muito corajosa, uma mulher que adora ler, uma mulher que também adora a música e nós vamos, ao longo desta história, contemplar e ver muito a música aqui refletida. Ela, entretanto, vai conhecer muitas pessoas, mas vai conhecer a nossa personagem principal masculina, nomeadamente o nosso Francisco. E posso-vos dizer só aqui, em primeira mão, que gostaria muito de ter a coragem desta mulher e também de sentir a proteção aqui do nosso Francisco, que eu acho que vai ser uma personagem que, enquanto nós mulheres, vai tocar o coração de nós todas. Então, em 1813 vai acontecer demasiada coisa, eu não vou estar aqui com pormenores históricos, porque muitos deles nós conhecemos muito superficialmente, não é? Mas esta história dá-nos a capacidade ou dá-nos mais detalhes do que muita coisa aconteceu. Muitas personagens que vão ser aqui expostas, digamos assim, durante esta história são personagens verídicas. E posso-vos dizer também que, além da Manuela e do Francisco, duas outras personagens que eu gostei muito e por razões diferentes foi a nossa Teodora, foi o nosso José e foi também o nosso Mohamed ou Mohamed, não sei como é que se pronuncia. E são outras personagens também que posso-vos adiantar que são muito corajosas e, de certo modo, eles escondem alguns segredos que naquela altura não eram bem aceitos pela sociedade. Então, nós vamos ser transportados até aos tempos que eram marcados pela escravatura, pelos não direitos das mulheres, e a certa altura, aqui a autora refere que naqueles tempos as mulheres serviam apenas para dois papéis, apenas para reproduzir, para criar grandes famílias e também para elementos de decoração. E nós, quando lemos isso, ainda quanto mais eu sendo mulher, faz-me um pouco de impressão. E também momentos que são aqui retratados, por exemplo, de violência, de adultério e assim. Era tudo tão natural naqueles tempos e hoje são momentos que se calhar são mais sensíveis aos nossos olhos. E também tem outros episódios, por exemplo, como o analfabetismo, como a falta de cuidados de saúde, como também o abandono de crianças, que foi outra das partes que mais me emocionou ao longo deste livro, e mesmo a miséria, aquela parte em que é muito relatada aqui, e eu acho que diria que a escravatura está aqui muito presente neste livro, quase como se fosse também uma personagem. Teve aqui muitos momentos que me fizeram pensar imenso. Nós vamos aqui acompanhar também aqui a luta
para que Portugal e Brasil fossem feitos, digamos assim, num só país, porque na altura também o Brasil pertencia a Portugal. E aqui a luta do Francisco e da nossa Manuela é muito essencialmente disso. Ou seja, o combate à escravatura, para unir dois países, porque tanto o Francisco como a Manuela eram portugueses, e então há aqui esta luta para juntar, digamos assim, os dois países. E vemos aqui quase um contraste desta personagem que conhece já a história, que já conhece o que aconteceu naquela batalha e que, quando é transportada, toda a gente admira o quanto ela tem muitas ideias liberais, o qual choca também alguns momentos com as crianças, com as mulheres e com outros assuntos, que vai aqui ter um choque aqui nesta personagem feminina, e que nós vemos esse contraste dos dias de hoje comparado com os nossos antepassados. A nível de mensagem, poderemos dividir aqui um bocadinho o Malta das Aldeias, vá, digamos assim, porque a ideia que eu tinha era que, naquela altura, todos os casamentos, praticamente, era raro aquele que acontecia por amor. Vocês certamente têm conhecimento que muitos deles foram feitos apenas por conveniência ou entre classes sociais, e este livro vai-nos demonstrar que, tirando aqui o caso da nossa Manuela e do nosso Francisco, porque posso-vos adiantar, e penso que isto não é spoiler, que eles vão viver uma grande história de amor, e vai-nos dar esperança a nós, leitores, nos dias de hoje, que realmente aconteceu casos de verdadeira amizade, de verdadeiro amor, e não aquele lado tanto negativo e tanto negro que nós conhecemos ou que temos a ideia. Pelo menos eu tinha essa ideia. E esse livro vai aqui desmistificar aqui um bocadinho este, não digo preconceito, mas digo essa ideia que eu tinha desses tempos. Por outro lado, aqui eu acho que eu sou amante de romances históricos, e pelo menos ainda não tinha lido um que realçasse tanto a história de nós portugueses. E eu já li alguns, não li assim também tantos, mas já li alguns, e nós temos aqui, aqui a nossa Manuela vai aqui parar a um período que teve grande influência e grande destaque na nossa história portuguesa. E eu acho que a autora também teve este objetivo de demonstrar a nós portugueses a não sermos tão ingratos, e não estar aqui a refilar por tudo e mais alguma coisa, porque a nossa história portuguesa tem realmente destaque e é de uma beleza enorme, e nós, enquanto portugueses, estamos a defraudar, vá, digamos assim, a nossa história, aquilo que foi vivido há muitos anos atrás, para nós termos a liberdade que temos hoje, e aqui não nos deixarmos esquecer disso. Eu terminei este livro ontem, e em comentários com a autora, eu disse que ainda estava aqui a refletir bem, e a verdade é que estou a fazer esta opinião e tenho aqui ainda algumas coisas que estou a assimilar. Mas o que é que eu posso vos dizer sobre este livro? Assim, em suma e a nível de leitura, eu reparei que tem aqui alguns capítulos que são muito longos e que são mais intensos a nível de história, mas não digo isto no mau sentido. Digo que, e isto eu também comentei, que eu, ao ler os livros históricos, de romance histórico de hoje, eu posso-vos confessar que relembro os meus tempos de estudante, e posso até atrever-me a dizer que hoje, ao ler este tipo de livros, eu aprendo mais do que aprendia enquanto fui estudante. E isso já é um ponto maravilhosamente positivo
em relação a esta leitura. Este é um livro muito intenso a nível de história. Eu gostaria que tivesse aqui mais presente duas coisinhas. Ou seja, que eu fosse mais concentrado também no próprio romance e que tivesse também um bocadinho mais sobre o presente aqui da nossa Manuela, que eu acho que poderia ter sido um bocadinho mais explorado. Mas Prisioneira do Tempo é uma trilogia. A autora também já confessou que já escreveu o segundo livro e haverá um terceiro para completar aqui esta história. Portanto, eu só posso ficar contente por ter tido a oportunidade de ler este livrinho. Para quem ainda não teve a oportunidade, vocês, por favor, deem uma oportunidade. Vocês vão gostar imenso de ler este livrinho. Por todos estes motivos que vos falei e mais alguns que não posso vos dizer, não é? Senão estaria aqui a estragar a leitura a quem ainda não teve a oportunidade de ler, mas eu tenho a certeza para os amantes de romance histórico que vão adorar esta novidade. E bem pessoal, eu vou deixar-me ficar por aqui e mais uma vez eu peço para vocês darem uma oportunidade. Também para quem ainda não teve a oportunidade de ler este livrinho, eu aproveito para vos alertar que aqui na caixinha de descrição tenho os meus links de afiliado. Vocês podem fazer a vossa compra através do meu link. Não tem qualquer custo para vocês, mas a mim e aqui ao projeto ajuda-nos imenso e também a trazer mais livrinhos e mais novidades aqui para o canal e eu estou-vos muito, muito grata. Também não se esqueçam de deixar o vosso like e também de subscrever o canal só para quem chegou agora. Quanto a mim, eu deixo-me ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste bocadinho, tanto como eu gostei desta leitura. E nós vemos em breve num próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e façam boas leituras. Tchau!